Graça e paz, irmãos e irmãs. Boa noite a todos. Abra a sua Bíblia lá em Tiago, no capítulo 1 de Tiago. Nós leremos os versículos 19, 20 e 21. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos 19, 20 e 21. Todos acharam? Está escrito assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Senhor Deus, abençoa os teus filhos, as tuas filhas, ó Deus, instruindo cada coração, Senhor. Que a palavra que será dita esta noite possa nos transformar, mexer com cada um de nós, movendo-nos para mudança, melhoria. Exorta-nos, ó Deus, que sejamos alimentados, instruídos por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, aqueles que ficaram de pé. Os irmãos talvez me notem com uma cara de cansado. Se notarem é porque eu estou cansado. Minha esposa e eu, estivemos visitando uma família ontem. Passamos umas 4 horas dando assistência àquela família. Cheguei em casa às 2 da manhã. Ela está em casa, descansando, com um pouco de dor de cabeça, enquanto fica com as crianças. Por isso que minha esposa não veio, que os irmãos possam orar por ela, para que Deus dê a ela um descanso da dor de cabeça. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Pensando, irmãos, pelo menos nesse primeiro versículo aqui, onde nos é chamada a atenção para ouvir prontamente, para demorarmos para falar e demorarmos a nos irar. Eu me lembro quando, no início da minha conversão, há uns 17 anos atrás, eu era uma pessoa como todos nós somos, e eu acredito que é algo do ser humano mesmo. Por isso que Tiago, quando fala, ele fala todo homem, de uma maneira bem genérica. Eu era ansioso, tinha ânsia por ser ouvido, eu queria falar. A ideia é que todo homem é pronto para falar. E ele chama a atenção para que todo homem seja pronto para ouvir. Temos uma disposição maior para falar do que para ouvir. Você pode até perguntar, mas aquelas pessoas que são tímidas, a gente percebe quando a gente está na companhia delas, ela fala pouco,
fala pouquíssimo, às vezes nem fala, porque ela é tímida, porque é acanhada. Tiago não está falando desse tipo de pessoa aqui, que tem esse, vamos dizer, temperamento. Porque uma hora ou outra essa pessoa irá falar. E a questão é, se quando ela falar, ela terá sido, primeiro, pronta para ouvir, dentro do contexto, ela ouvirá primeiro, ou ela atropelará o que fala primeiro e então falará, e é claro, movido pela ira que está dentro desse contexto do versículo 1. Eu queria pessoas que estivessem no meu redor, próximo de mim, para poder compartilhar, falar, desabafar, como todas as pessoas assim são. Me sentia solitário, antes de Cristo eu me sentia só, e mesmo quando eu me converti ainda me sentia só, procurando então amizade, companheirismo na igreja, com os irmãos. Eu percebia, irmãos, que quanto mais eu conversava, quanto mais eu falava, aproveitando assim o final de culto, por exemplo, estava lá fora, né, na igreja onde eu me converti, estava lá fora com os irmãos, então quanto mais eu falava, menos tempo as pessoas passavam comigo, porque elas queriam falar, e eu, tagarelando, né, botava as pessoas para longe de mim, porque o que elas queriam era falar. Eu queria falar, elas queriam falar, e a gente se chocava tão logo possível fosse, elas estariam próximos de alguém que as ouvisse. Percebendo isso, comecei a falar menos e perguntar mais. Percebi então que quanto menos eu falava, mais as pessoas passavam tempo comigo. Mais a minha companhia era desejada, de maneira que eu notava que, domingo após domingo, alguns, não muitos, alguns poucos irmãos, jovens na época, esperava terminar o culto para conversar comigo. Mas no final das contas era mais um monólogo, onde eu as ouvia, e quando era a minha vez de falar, já terminou o tempo, está na hora de ir embora. Eu chegava, no decorrer dos anos que foram se passando, terminava o culto, ia acompanhando o irmão, um grupinho, e a gente parava em algum local, poderia ser lanchonete, ou na casa da pessoa mesmo, que eu acompanhava até a casa. Dali a gente ainda continuava conversando, 50 minutos, 1 hora, 2 horas, eu a fim de falar, mas quando chegava a minha vez, já tinha terminado o tempo, né? Era 1 hora da manhã já, 2 horas, e eu tinha, ou eu ia embora, ou eu amanhecia ali, quando fosse a minha vez, né? Porque se a pessoa lá falou 2, 3 horas, com mais 2, 3 horas minha, imagine a situação. Ao longo dos anos eu fui me acostumando com isso. Às vezes até chegava a minha vez de falar. Quando eu falava, às vezes eu era interrompido. Isso foi era chato, mas com o tempo também eu me acostumei com isso. Quando as pessoas me interrompiam, eu nem queria continuar falando, deixava elas falarem. Quando terminava, não dava mais tempo e eu ia embora, né, porque já ouvi tudo e a hora estava avançada. Até aquelas pessoas que eram tímidas, que era mais introspectiva, não era tímida, era introspectiva, era pessoa reservada, não queria compartilhar tanto da sua intimidade. Até essas pessoas, depois de pacientemente ficar em silêncio, deixar ela falar e perguntar, até essas pessoas falavam. E quando começava a falar, passava 1, 2 horas e depois não dava mais tempo, né, de eu falar. O ser humano, ele é tendencioso a ser rápido para falar e falar muito. Só basta ter o contexto adequado, o assunto, o tempo, a oportunidade, e nós ouviremos rios, enxurradas de conversação. As crianças gostam de falar. Não é, crianças? Vocês não gostam de falar? Quando o pai ou a mãe dá aquela chamada por algum comportamento estranho, a criança rapidamente se antecipa na conversa com o pai ou com a mãe
porque entende que se os pais falarem primeiro, a situação vai ficar feia para a criança. Então, ela já começa com um discurso de autodefesa, buscando atrapalhar os pais, né, nas palavras e nos pensamentos, para não receber nenhum tipo de disciplina, vamos dizer assim. É assim em casa, é assim na casa de vocês que têm filhos. O apóstolo Tiago, ele observa essa tendência humana e chama a atenção para isso. A precipitação nas palavras colocou e coloca muitos em maus lençóis. Pode acabar amizades, casamentos, relacionamentos, fazermos afirmações sem primeiro ouvir, pré-julgando, não conhecendo, apurando os fatos. O texto de Provérbios 18, versículo 13, diz assim: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. O que é estultícia? Estultícia é estupidez, é falta de inteligência. A ideia é que o inteligente, ou melhor, o comportamento inteligente é aquele que primeiro ouve e depois fala. E ele diz que, além de ser falta de inteligência, é vergonhoso. E é vergonhoso. É vergonhoso. Você fala sem entender, sem saber exatamente o que está acontecendo, e muitas vezes é contrário, é outra coisa do que você sugeriu, do que você falou, do que você pensou. Nós temos conhecido, irmãos, no contexto aqui da carta de Tiago, que a igreja era uma igreja perseguida, uma igreja que sofria de maneiras variadas, né, várias tribulações, como o apóstolo Tiago coloca para a gente no capítulo 1, que nós estamos estudando. As pessoas eram perseguidas pelo governo, por outros cristãos, por incrível que nos pareça, por outros cristãos. Eles sofriam privações, expoliações. Durante a perseguição, seus bens eram tomados. Eles viviam muitas vezes uma vida de pobreza, não simplesmente porque eles eram pobres, mas porque tiveram os seus bens tomados durante a perseguição. Esses cristãos, eles observam que na sociedade existem aqueles que sofrem e muitas vezes aqueles que causam sofrimento naqueles que sofrem. Que existe quem oprime e existem os oprimidos. Enquanto eles observam, verificam que muitas vezes aqueles que oprimem deveriam ser eles que socorrem. Aqueles que oprimem deveriam, eles mesmos, ser as pessoas que veem, que lutam, que olham a causa do oprimido, do pobre, da viúva, do perseguido, do necessitado, daquele que passa privações, necessidades, passa fome, tem falta de roupas e, às vezes, de lugar para dormir. Os cristãos, vendo isso, eles, com o tempo, observam e pensam, quem deveria nos proteger é quem nos oprime? Então, quem nos protegerá? Quem poderá nos defender? A quem poderemos nós recorrer para que a justiça seja feita? Para que os oprimidos sejam acudidos? Para que haja justiça social? Se não há quem nos proteja, se os nossos defensores são eles quem nos oprimem, perseguem, que causam injustiça,
são eles. Então a gente poderia se juntar, né, porque já estamos insatisfeitos com essa situação. Estudos, pregações, leituras, conversações cristãs vão ocorrendo enquanto o mal vai progredindo, enquanto as pessoas são oprimidas e passam privações. Enquanto isso está acontecendo, a igreja vai e continua estudando a palavra de Deus, continua ouvindo pregações, a palavra vem chegando aos seus ouvidos, vai lá para o seu coração. O semeador, né? Cristo, o semeador, enquanto a pregação é feita, os estudos e a leitura é feita, o semeador ele sai semeando a palavra, colocando a semente nos corações dos crentes, querendo que ela germine e dê muitos frutos. Chega um momento em que eles não aguentam mais ouvir. Porque enquanto nós ouvimos, as pessoas são oprimidas, nós somos oprimidos, perseguidos, humilhados, passamos privações. Ao invés de eles respeitarem a palavra de Deus enquanto ela é pregada, ao invés de eles abrirem o seu coração para que mais e mais da palavra invada ali como semente e seja regada e germine, ficam impacientes, não querem mais ouvir, não querem ouvir. E quando o pastor Tiago ou um irmão o exorta, irmão, é justo que sejamos defendidos, é justo que o oprimido tenha a sua causa vista, é justo que fiquemos insatisfeitos quando há a injustiça social, quando a pobreza cresce e o governo ou aqueles que poderiam ajudar não fazem, a gente fica indignado. Tudo bem. Mas, veja bem, enquanto você fica indignado, você deve evitar o mau comportamento, o comportamento pecaminoso, você deve evitar a resistência à palavra, o seu coração não deve ficar endurecido à palavra enquanto você está indignado. Se isso acontecer, essa indignação, ela não é correta, não é bíblica, ela não é pecaminosa, ela não é santa, ela é pecaminosa. Você se lembra? Quando Deus foi falar com Caim, a palavra de Deus, audível aos ouvidos de Caim, como ela foi recebida por ele? Enquanto Deus conversa com Caim, ele retruca. Cadê o seu irmão? Onde está o seu irmão? Por acaso sou eu cuidador do meu irmão? Em um outro momento, quando ele vai se apresentar diante de Deus, Deus olha para ele e diz: por que está irado o teu semblante? Por que está descaído? Por que está irado? Você não sabe que se você fizer corretamente, a sua oferta será aceita? Como foi que Caim recebeu a palavra de Deus aos ouvidos dele naquele momento? Caim estava irado. Ele estava irado. Mesma coisa foi Faraó quando Moisés foi falar com ele. Faraó se considerava, na verdade não ele só se considerava, mas o povo o tinha como um Deus. E Moisés se aproxima dele dizendo que Deus ordena a ele que liberte o povo. E ele pensa: como assim? Se eu sou Deus, eu vou obedecer um Deus? Para Faraó não faz sentido obedecer um Deus se ele é um Deus.
Então, ele endurece o coração, ou seja, fica irado, e diz: não conheço o Senhor e não libertarei o seu povo. Não libertarei o seu povo. Diante das dificuldades da vida, irmãos, problemas variados que nós temos, problema com esposa, com filhos, trabalho, problema de solidão. Muitas vezes, quando ouvimos hoje uma palavra com o objetivo de lhe edificar ou de me edificar, mesmo sendo a palavra de Deus, nós demonstramos resistência, às vezes, à palavra. Meu irmão, minha irmã, se acalme, não se exceda em ira. Aí o irmão me disse: eu queria ver se o carro trancasse você, enquanto você estava na pista levando água, né, entregando água na bicicleta. O irmão disse: soltei foi uns palavrões. Foi mesmo? Foi mesmo, crente? Soltou palavrão? Que é isso, crente? Ele queria ver se fosse você, se tivesse trancado. O irmão ficou irado e justifica o mau comportamento pela ira. Só que a injustiça, o mau ato do outro lado, condutor, não nos autoriza, irmãos, ao mau comportamento. Aí o irmão me responde desse jeito, com o coração endurecido, ao invés de dizer: é verdade, eu errei, eu não deveria ter feito aquilo, peço perdão a Deus, ou pedi perdão a Deus, você está certo, aquilo ali foi um mau comportamento de minha parte. Eu ia quebrar o carro dele, foi um mau comportamento da minha parte. Mas na ira ali, não foi assim. Irmão, Deus, Ele vai, ou irmã, Ele vai intervir na tua vida. Ser paciente, continua orando mais. Mas é porque está demorando a intervenção de Deus, tem demorado na minha vida, pastor. Já faz dias, meses, que tenho sofrido este ou aquele mal, aquela tribulação, e eu tenho orado, tenho pedido socorro também, não só a Deus, mas à igreja e a quem conheço, mas tem demorado. Irmã, meu irmão, ser paciente. Espera no teu Deus, porque Ele não te abandonou. Deus não é homem para fazer isso, para abandonar você enquanto você está passando pela tribulação. Pastor, é muito fácil falar isso daí. Não é o Senhor que está passando. Meu irmão, é muito fácil. Você está vivendo uma vida tranquila. Aí por isso que você fala. Esta maneira de responder é o que o irmão Tiago está reclamando, irmãos. Nós, muitas vezes, recebemos a palavra com o coração irado. Por isso que ele diz para a gente ser tardio para falar e tardio para ficar irado. A gente pensa que a nossa ira, ou eles pensavam, que ao ver a injustiça social se propagando, a violência contra o fraco, contra o pobre, e indignar-se contra isso, está certo. Ao ver isso e ver que aqueles que deveriam socorrer são eles que oprimem, eles pensam o seguinte: veja, assim como no Antigo Testamento, como Davi, por exemplo, ou o povo mesmo de Israel, era a espada de Deus, justiça de Deus. Lembra de João e Tiago, quando Jesus está indo para Samaria? E eles pensam: a gente vai na frente. E aí conversa com os samaritanos, prepara um lugar lá bem confortável para Jesus, e quando ele chegar já vai estar tudo certo.
Eles vão, quando eles chegam lá, os samaritanos botam ele para fora. Se negam a recebê-los. Eles ficam muito irados. Filhos do trovão eram chamados. Imagina. Jesus, eles não nos receberam. Posso orar para que Deus mande fogo do céu para destruir ali? Nesse caso de Tiago e João, eles ficaram irados e queriam que a justiça de Deus fosse feita ali. A vontade de João e de Tiago era que a justiça de Deus fosse feita. E eles queriam ser instrumentos para que aquilo ali acontecesse. Assim como Elias orou e caiu fogo, ele queria também fazer a mesma coisa, acreditando ser instrumento da justiça de Deus. Tiago, já que o povo de Deus no passado foi instrumento de Deus, espada de Deus, Davi foi destruindo os seus inimigos, matando os seus inimigos, fazendo justiça, por que a gente não pode fazer também? A gente faz, assim como eles fizeram, e ao fazermos isto, nós estamos fazendo a justiça de Deus. Então, Tiago diz no versículo 20, depois de dizer para que eles não se irassem, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não produz a justiça de Deus. Este coração irado, que é lento para ouvir e veloz para falar, é certo que como uma metralhadora disparará com as palavras e com o comportamento rajadas de ira. Por isso a necessidade de ser tardio para falar. Se eu primeiro ouvir, eu terei a oportunidade de conhecer com mais detalhe a situação. Enquanto isso, não estou falando, posso ainda esperar um pouco mais para falar, para ponderar a situação. Talvez nem dê tempo de eu me irar se eu tiver um hábito, um comportamento desse jeito, irar pecaminosamente. A gente faz distinção, irmãos, entre ira pecaminosa e uma ira que seja, vamos dizer assim, natural, uma ira normal. Talvez alguém chame de ira santa. A ira seria, então, a ira justa, seria a nossa insatisfação com o erro, com o mal, a nossa indignação com os maus tratos, a nossa sede por justiça. E a ira pecaminosa aqui é aquela ira que quando nós a exercemos, por exemplo, contra o nosso próximo, equivale a assassiná-lo, equivale a matá-lo na nossa mente. Aquele que se irá contra o seu irmão, ele se comporta, ele tem esse movimento do coração como um assassinato. Tiago exorta estes crentes, que como todos os crentes verdadeiros, têm um interesse santo de agradar a Deus, de honrá-lo, de obedecê-lo, de fazer o que é correto, de andar segundo a palavra. Se vocês têm este coração, prestem atenção, tomem cuidado, que esta ira que está movendo vocês, ela não é aquela que se deve ter. Ele diz que para ser tardio em irar-se. Ele não diz que não é para se irar. Só diz que tem que ser demorado. Demore um pouco para você ficar irado. É como se a ira apressada fosse pecaminosa.
Talvez a ira apressada se semelhe àquele comportamento animal, onde você mal passa na frente de tal grade, o animal, o cachorro, assim, um pitbull, já pula, vocejando, mostrando as suas mandíbulas altamente afiadas, querendo testar as suas capacidades cortantes, perfurantes na pele de alguém. Nós observamos que, de fato, há essa questão da injustiça. Devemos ter sede de justiça e somos orientados por Cristo a isto, mas, ao mesmo tempo, nós não somos orientados a praticarmos a justiça com a própria mão, com as próprias mãos. Né, com as próprias mãos. Quando alguém aproveita uma oportunidade de linchamento de um bandido, hein? A pessoa não estava nem envolvida, estava passando, o que foi? Ele estava assaltando um ônibus aqui, roubando o celular do pessoal, aí você se lembra, outro dia roubaram meu celular dentro do ônibus, vou descontar esse aí vai pagar o pato, né? Outro dia, eu estava lá no trabalho, e, de repente, eu vi uma mancha se movendo lá na câmera. Uma mancha de tarde. Quando eu olhei de novo, um rapaz estava pegando a bicicleta do entregador, bem devagarzinho, virou. E estava eu e mais dois. Eu perguntei, quem é aquele ali que está pegando aquela bicicleta? O pessoal pensava que eu estava brincando, que eu falei bem tranquilo. Aí, ao invés de ir lá, o dono da bicicleta, ao invés de ir lá ver, ele veio olhar na câmera. Aí viu, o bicho, ele saiu correndo. O rapaz lá que estava pegando, ele estava tão em câmera lenta, ele era para ter tirado bem rápido, colocado e subido. Ele não deu nem tempo de subir na bicicleta, que o menino já pegou ele. Aí eu me aproximei dele, o dono da bicicleta evangélico, deu um grito nele, eu digo, ele vai acertar na cara, que o bicho tem uma mão grande, né, o irmão lá, uma mãozona. Vai acertar ele. Me aproximei, tranquilo. Um pouco preocupado com a reação do entregador, né, do evangélico. Ele olhou para a minha cara depois, o irmão, qual era a minha reação, já que eu sou responsável pelo estabelecimento. E agora a gente faz o que ele perguntou que a gente ia fazer, né, com ele, né, com o rapaz. Aí chama a polícia, né? A polícia veio, levou ele, disse que ia levar ele, dar uns tapas e depois ia soltar, porque aquele caso ali não ofereceu perigo. E alguns dias depois eu até vi o rapaz, ele estava tomando conta de carro na frente de uma farmácia, né? O bandido lá. Teve caso de assassinato, o cara puxou a ficha dele lá, ele com alguém matou uma pessoa, foi preso por causa disso, e em um outro momento por roubo. Um outro entregador, depois, esse que falou se fosse você, eu queria ver se tivesse trancada, eu queria estar aqui na hora para ver se eu não ia dar umas porradas no cara lá. Irmãos, no que depender de mim, se não for extremamente necessário, até confuso o que eu estou tentando formular aqui, para mim, eu não acho correto o linchamento. Eu sou contra linchamento. Se a pessoa puder conter o bandido e chamar a polícia, essa parte aí da aplicação da punição não é minha atribuição. Não é minha atribuição, é a atribuição de outro. Se eu puder contê-lo, eu contenho. Se precisar de um pouco de violência para contê-lo, eu contenho. Mas essa violência é para contê-lo e não para espancar a pessoa, porque as pessoas só param quando o fulano lá para de se mexer. Às vezes ele para de se mexer e o pessoal continua batendo nele. A minha ira não promove a justiça de Deus nunca. Mas, irmão, eu tenho que falar umas verdades na cara daquele fulano ou na cara dela. Porque se eu não falar, quem é que vai falar? Eu mesmo já senti.
Isso daqui. Aí a evangélica disse para mim, mas por que precisa ser você? Porque tem que ser você. Não, alguém tem que falar. Porque a maneira que ele trata as pessoas é humilhante. Ele não deveria tratar assim. Cláudio, fique calmo. Por que tem que ser você? A irmã disse para mim. Eu não falei não para ele as verdades que eu queria falar na cara dele. Portanto, despojando-vos, versículo 21, de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós, implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago está dizendo que a palavra de Deus foi implantada no coração daqueles crentes lá. Aqueles corações que receberam a semente da palavra estão passando por sofrimento, uma variedade de sentimentos diante das injustiças. E quanto mais ocorre aquilo, menos eles dão ouvido à palavra, mais apressados no falar eles são. A ira é ligeiríssima, ira depressa, igual o animal feroz, faminto. Eles têm sede de justiça, só que a sede dele é pecaminosa. Animal feroz e faminto, a sujeira, formando uma capa semelhante a uma veste, a uma roupa, que imundece esses crentes, e pode acontecer com muitos de nós aqui possamos ser sujos no sentido da maldade que há no nosso coração, por causa da nossa vontade que não é atendida, dos nossos desejos que não são atendidos, por causa das injustiças que a gente observa. Às vezes a gente fala, denuncia, e ninguém faz nada a respeito, e ficamos à flor da pele, a ponto de puxar as nossas espadas, né, para atacar, para fazer. Se ninguém vai fazer nada, façamos nós. E a maldade, a imundícia, a sujeira vai acumulando. A impureza vai acumulando em nós. Ao invés de receber a palavra com mansidão, esses corações que deveriam ser mansos, dóceis, com doçura, quando a palavra vem, encontra acúmulo de maldade, como se fosse um depósito, a vida daquelas pessoas que são amargas, que querem ser revolucionários, querem fazer justiça com a própria mão. Isso vai acumulando como um depósito. Se alguém cair lá dentro, se mela com tanta impureza e acúmulo de maldade. O apóstolo, no versículo 21, ele diz que, depois de termos entendido a necessidade do primeiro ouvir, depois, muito depois, falar, e depois, muito depois, ficar irado. Entendeu isso? Entendi, apóstolo. Mas por que você está me repreendendo diante da minha insatisfação e ira com a situação? Porque eu não aguento mais só ouvir, eu interrompo e atropelo os outros que chamam minha atenção e fico irado. Por quê? Não é porque a sua ira, irmão Cláudio, não vai promover a justiça de Deus. E como vocês querem ser bem vistos, querem ser recebidos por Deus, querem honrar o seu Senhor, abandonem essa mentalidade de que os seus atos, a sua ira, as suas palavras atropeladoras, antecipadas, as suas precipitações promoverão a justiça de Deus. Tudo bem, então o que eu faço, irmão Tiago? Veja essa capa de sujeira que está em você, essa veste de impureza, essa maldade que tem sido acumulada em vocês, que vai fazendo uma carapaça,
fica encrostado, daqui a pouco vai ter fósseis, material fóssil ali. Isso daí, se despojem disso, tirem essa veste, joguem essa roupa suja, tirem essa roupa suja. A palavra despojar, ela tem esse sentido de tirar, de se desfazer, de desvestir. Permita-me o neologismo, se a palavra não existe. Ela tem um sentido também de tirar cera do ouvido, cerúmen do ouvido. Caso haja algum problema no processo natural do movimento da cera saindo pelo ouvido, se movendo até chegar na orelha externa, no ouvido externo, pode haver obstrução, o excesso, quando há o mau funcionamento do mecanismo aí, do sistema auditivo. E pode prejudicar a nossa audição. O irmão Tiago está dizendo para a gente limpar os ouvidos. É claro, limpar de maneira apropriada para que a nossa autolimpeza não danifique mais. Devemos, então, procurar o profissional do ouvido, a irmã Polly, para nos orientarmos na maneira correta de limpar os ouvidos. O apóstolo Tiago está dizendo para a gente tirar a cera do ouvido, para poder ouvirmos, acolhermos a palavra da verdade. Corações irados têm dificuldades de ouvir, de acolher a palavra, porque os ouvidos espirituais estão cheios de cera, de cerúmen. O funcionamento do sistema auditivo está prejudicado, de maneira que, mesmo falando, mesmo na mastigação, que é quando a cera vai se movendo para a parte mais externa, mesmo quando isso ocorre, continua sujo e vai acumulando e acumulando. Limpem os seus ouvidos espirituais, limpem-se as suas vestes, tirem essas vestes de impureza e de acúmulo de maldade, essas carapaças que estão encrostando aí em você, para que possam ser capazes de receber, de acolher com mansidão a palavra que foi implantada em vós. O semeador, ele foi lá no seu coração e plantou a palavra nele. A semente da palavra foi colocada lá. O desenvolvimento desta semente é prejudicado pela sua ira, pela impureza e acúmulo de maldade que há em mim e que há em você. Esses ouvidos espirituais sujos, esta ira, esta impureza, este acúmulo de maldade, deixa o nosso coração longe de ser um coração manso. Acolhei com mansidão a palavra que foi implantada em vós. Ela foi implantada tanto pela pregação, onde o semeador foi lá e colocou, quanto pela inscrição, como nós aprendemos pelo apóstolo Paulo, da lei de Deus nos corações dos homens, que está lá como uma flagrante pregação do Deus Criador, na consciência deles, argumentando dentro deles, de que há um Deus, de que eles são pecadores, que há necessidade de arrependimento. E esta palavra
tanto a enxertada por meio da pregação, onde Jesus, o semeador, coloca, quanto pela inscrição de Deus no coração dos homens, ela tem sido impedida, obstruída, empatada, como a gente diz, de se desenvolver por causa da impureza, do acúmulo de maldade, por causa da sua ira, por causa da minha ira. Quando eu estou irado, o meu coração, ele fica resistente à palavra. E não é assim? Não é assim nos nossos casamentos? Muitas vezes estamos numa conversa assim bem acalorada em casa, com a esposa, eu com ela comigo, ou com o nosso filho. E quando há ira envolvida, o outro não quer ouvir. O cônjuge não quer ouvir. A criança bate o pé, dá as costas para o pai ou para a mãe e sai. Aquele ato já causa ira também no pai ou na mãe. E vem ali acrescentada uma disciplina com ira. Até, claro, haver um ajuste ali por meio da correção. Você quer falar com ela, ou ela quer falar com você, e percebe a resistência. Você está com raiva. Bárbara diz, Bruno, você está irado, você está irado. E Bruno diz, não estou não. E Bárbara, conhecendo o marido, ela sabe que ele está irado. E ele nega que está. O filho, você diz que você está irado. E ele finge que nem sabe o que é estar irado. Para haver a correção é complicado. Às vezes ficamos sem saber como proceder diante daquela situação lá. Qual é a atitude correta a fazer daquele que não está irado, não é? Quanto mais se fala, quanto mais vezes Moisés visitou Faraó, mais irado Faraó ficou. E o que Moisés trazia era sempre a palavra de Deus para ele. Observe aí. Um coração endurecido e irado é resistente à palavra de Deus. Enquanto o Faraó estava irado, é interessante o caso de Faraó, porque ele recebeu todas as pragas e ele permaneceu irado. Ele tinha uns momentos assim de parecia que estava manso, mas não demorava não, a mansidão de Faraó. Não demorava, logo retornava. E ele foi, a ira de Faraó foi, nesse sentido, foi vitoriosa, porque a ira dele foi uma ira perseverante, né? Uma ira pecaminosa perseverante, que ficou até o final e, é claro, recebeu a devida punição. É interessante que a gente observa que só a pregação, ela não é suficiente. Precisa da ação poderosa do Espírito Santo no coração da pessoa que ouve. Por isso que dizemos que há a pregação externa, que é isso que eu estou fazendo aqui, e a pregação interna, que é quando o Espírito Santo vai lá no seu coração, usando a pregação externa, e ministra lá e transforma as vidas e então a conversão. Ele conclui esse versículo, meus irmãos e minhas irmãs, nos chamando a atenção para o poder desta palavra que foi implantada e que a nossa ira, impureza e acúmulo de maldade, muitas vezes, tem sido como
como alguma coisa que tampa, que fecha para que os raios solares cheguem lá na planta, para que a umidade do ar se aproxime e, quem sabe, chuva chegue para que a semente germine. Muitas vezes a semente até germinará um pouco, como nós vimos na parábola do semeador. E a semente, ela só germinou, por exemplo, no terreno rochoso, por causa dos nutrientes da própria semente. Mas quando o nutriente da semente acabou, não tinha nutriente no solo, ela morreu. Se o acúmulo de maldade for como algo que tapa, impedindo umidade, luz solar e, quem sabe, um trato do solo pelo agricultor, nesses termos que estou colocando, o que nos vem na mente, logicamente, é que a semente vai morrer. Assim como a do terreno espinhoso, do solo espinhoso e rochoso, ela morreu. Esta palavra, irmãos, que às vezes recebemos com ira, ele está dizendo que ela é poderosa para nos salvar. É poderosa para salvar a vossa alma. Irmão, eu estou acolhendo de maneira errada a palavra? Sim, às vezes você tem acolhido a palavra com ira. Qual é a maneira certa, Tiago, de acolher a palavra? Acolhei a palavra com mansidão. E se eu acolher a palavra com mansidão, apóstolo, o que ocorrerá? Ou qual é o benefício? Que palavra é esta que eu preciso acolhê-la com mansidão? Esta palavra, ela é a única que é poderosa para salvar a vossa alma. Você quer, você deseja, você intenta que a sua alma seja salva? Sim, acolhei com mansidão a palavra que foi implantada em vós. Esse acúmulo de maldade, meu irmão, minha irmã, que está aí no seu coração, despojai disto. Arranque. Peça ajuda de algum profissional para martelar e destruir esta camada de maldade, para que haja mansidão no seu coração, doçura, para que você receba com paz a palavra. Nós vimos esta noite, meus irmãos, que é correto, em meio à injustiça, ficarmos irados. Vimos que o apóstolo Tiago, ele nos orienta a ouvir com atenção, que sejamos ligeiros, rápidos, velozes para ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Que palavra? A palavra de Deus. Podemos aplicar de uma maneira mais geral, como ouvir as orientações dos pastores, ouvir primeiro a situação por parte do seu marido, da sua esposa. No caso das crianças, não é crianças. Ouvir primeiro o que os seus pais estão querendo dizer, entender os seus pais. Quando eu falo sobre isso, eu lembro lá do catecismo de Heidelberg, quando fala do 5º mandamento, né? Qual é o 5º mandamento? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor te dá. E o que ensina, o 5º mandamento, que eu devo honrar e obedecer a toda a autoridade, meu pai e minha mãe e as autoridades instituídas.
e que eu preciso ser paciente com as fraquezas dos meus pais, porque Deus assim escolheu eles para me liderar. Então, as crianças, desde pequenas, se possível, ouçam os seus pais com atenção. Eles vão deixar você falar. Então, quando chegar a sua vez, você fala. Se tiver algo para falar. Se não tiver, não invente. Fique no silêncio. Aprendemos que devemos, sim, ficar irados, porque é natural irarmos. O problema é a ira pecaminosa. Vimos que ele nos ensina que a ira dos homens, a ira humana, não promove a justiça de Deus. Vimos que pessoas iradas e resistentes à palavra são pessoas que estão acumulando impureza, estão acumulando maldade nos seus corações, formando como que uma camada que impede a absorção, o acolhimento correto da palavra de Deus. Então ele manda que a gente se despoje de tudo isto, e desta maneira então conseguiremos acolher a palavra. E no final, vimos também que esta palavra, que o nosso coração muitas vezes, por causa de impureza, acúmulo de maldade, tem resistido a ela, ela é a palavra poderosa para salvar a nossa alma. Concluo, meus irmãos, exortando-vos a não serem precipitados, a serem rápidos para ouvir, não se precipitem no falar. Quanto à ira, esperem na justiça de Deus e não faça vocês mesmos a justiça, porque a sua ira não promoverá a justiça de Deus. E aqueles que têm problemas com ira, porque a ira pecaminosa é um pecado, assim como outros pecados, que ele é recorrente na pessoa iracunda. Então, se você é uma pessoa que de vez em quando tem acessos de ira, você precisa de cuidados bíblicos, de cuidados pastorais. Porque ficar constantemente irado, haver uma recorrência na ira, não é normal. Se os irmãos me entendem no normal, do sentido do normal, não é normal. Assim como não é normal ficarmos mentindo o tempo todo, certo? Cometendo pecado específico o tempo todo, não é normal ficarmos irados. Então, precisa de cuidado. Quanto a isso, procurem os seus pastores para acompanhamento e luta para vencermos tal pecado. Senhor Deus, obrigado por tua palavra. Senhor, faze-nos bons ouvintes da palavra, Senhor. Que sejamos velozes para ouvir. Que assim como Maria, quando o Senhor entrou na casa dela, ela correu para os seus pés para ouvi-lo, sejamos nós assim também, Senhor. Quando formos falar, Senhor, dá sabedoria para a gente, por favor. Ajuda-nos a escolher as melhores palavras. Que a nossa demora em falar, enquanto isso o Senhor nos auxilie, dando sabedoria. Pai querido, ajuda-nos a lidar com o problema da ira. Por favor, Senhor. O pecado que habita em nós faz muitas vezes que tenhamos acessos de ira, acreditando, Senhor, pecaminosamente que vamos promover a tua justiça. E é claro que nos enganamos. Pai, ajuda a cada irmão e aqueles em especial que tem problemas com a ira a vencer isto. Livra-os do mal, Senhor, por favor. Que o teu Santo Espírito possa nos ajudar a aplicar a tua palavra
em cada área das nossas vidas. Que Tu nos dê uma semana de paz, Senhor, na medida do possível. E mesmo em meio às lutas, possamos sentir aquela paz que só Tu nos dá, assim, a paz que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus. Amém.